E hoje vamos falar de uma dúvida que está tirando o sono de muita gente que assistiu o trailer de Homem-Aranha O Novo Dia, que é a amplitude dos poderes telepáticos mostrados no trailer e por que ele não afeta dois personagens bem específicos. Bom, antes de mais nada, vamos falar desses poderes, né? Um poder de controle mental, é um poder de possessão psíquica. Quem é o responsável por esses eventos, esses efeitos? A princípio, dá a entender no trailer que é a personagem secreta de Sadie Sink, que está sendo revelada como Jean Grey, uma das X-Men, uma das mutantes mais poderosas do mundo. De acordo com vários insiders, quase a totalidade dos insiders hoje, se não me engano, todos, 100% de todo mundo que fala sobre esse filme está dizendo que sim, é Jean Grey. Esse filme já foi assistido em exibições testes, exibições especiais, isso já vazou. O jeito que ela apareceu na pré-estreia tá brincando comigo, né? Com a roupa amarela e verde, a roupa dela é amarela e verde também no filme. Jean Grey, garota Marvel. Enfim, a Jean Grey desse filme pode ser uma Jean Grey ali, meio perdida no mundo, uma versão, uma variante da Jean Grey que não teve influência do Professor Xavier, que não aprendeu a controlar seus poderes, que não é uma X-Men ainda, nem vai ser, já que nesse mundo parece que não vai ter X-Men mesmo. E aí ela tá com os poderes delas fora de controle e tá sendo perseguida pelo Damage Control. Tanto é que aquela cena que é numa ilha, onde há uma explosão psíquica, aquela ilha é a Ilha Roosevelt, que nos quadrinhos é a sede do Damage Control. E tem uma cena onde aquela mesma personagem está presa pelos braços, assim, numa cadeira. Talvez ali ela coloque para fora todos os poderes e escape daquela prisão. Então, quando tem essa onda psíquica, talvez nessa mesma cena ou em uma outra cena, há uma onda que faz várias pessoas paralisarem, como se estivessem prisioneiras dessa força mental. Só que um personagem parece não ser afetado, que é o Justiceiro. Todo mundo paralisado, lá, freeze, e o Justiceiro lá olhando aquela cara dele de meio, né, meio perdidão assim, meio muito louco, olhando. E por que o Justiceiro não foi paralisado junto com os outros? Será que os poderes da Jean Grey não afetam as mentes fortes? Como se fosse um poder Jedi que só afeta as mentes fracas? Não, ele não é afetado. Mas eu não acho que é por isso. Sabe por que o Justiceiro não é afetado? Porque existem rumores e vazamentos falando que Frank Castle está protegendo a garota. Porque o Justiceiro não consegue ver uma garota. Que ele imediatamente relaciona a filha dele e imediatamente vira o cara que protege a garota. O que é um super clichê, né? Todo personagem violento, todo personagem agressivo, todo personagem selvagem encontra sempre um adolescente ou uma adolescente que ensina pra ele o caminho da humanidade. Isso é uma coisa mais manjada que tem. Mais manjado que Triângulo Amoroso em história. E o Justiceiro é uma delas. Na série dele ele tinha uma menina que ele protegia. Aí na Special Presentation tem uma menina que ele protegia. E agora ele vai ter duas meninas que ele vai proteger, né? Porque, certo parte do trailer, até a MJ é levada lá pra ele cuidar, pra ele tomar conta. Uma vez que ele não é afetado pelos poderes. Mas eu não acho que seja uma coisa que venha do Justiceiro. Porque como ele está defendendo e protegendo a Jean Grey, vamos colocar assim, durante o filme, é natural que ela poupe o cara do domínio. Que ela fala assim, você não, você é um cara aí que é meu amigo, que eu confio, então meu poder vai passar pra todo mundo, eu vou paralisar a cidade inteira, menos você, porque você não merece, porque você é bacana. Na sua cabeça eu não entro. Porque também se eu entrar aí, meu filho, não sai nunca mais, porque eu vou traumatizar geral, porque cabeça muito louca aquela lá. Às vezes é porque ele é muito louco, cara, e ele tem um bloqueio psíquico. Porque o cara é tão cagado da cabeça que nenhum telepata consegue entrar naquele giló que é a cabeça de Frank Castle. Mas enfim, o Frank então é imune, ou está imunizado dos poderes psíquicos pela Jean Grey, se for a Jean Grey mesmo que está fazendo aquela parada. Eu acho mais provável que ele tenha sido poupado, porque ele é um aliado. Agora, um outro personagem também parece não ser dominado por aquela força irresistível, que é o Homem-Aranha. E aí eu tenho duas hipóteses. Hipótese número 1,
O Homem-Aranha está sendo poupado de propósito porque ela quer atazanar a vida do Homem-Aranha. Que ela de alguma forma pegou ranço, pegou nojinho e tá querendo pirar o Homem-Aranha. Então ela domina todo mundo em volta dele para deixar ele pirado, para deixar ele completamente neurótico, para deixar ele paranoico. E só ele que não é afetado, porque ela tá enlouquecendo o mundo em volta dele, deixando ele completamente desnorteado. E talvez seja essa a ideia, né? Vamos atazanar o Homem-Aranha, fazendo ele não confiar em ninguém em volta dele. Ele não sabe se a pessoa está falando ou se é alguém falando por ele. Vamos pegar o Hulk, vamos fazer as pessoas conversarem com ele, vamos falar que a gente está indo atrás da namorada dele. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é o Homem-Aranha, aí sim, ser imune aos poderes psíquicos da Jean Grey. Mas como poderia ser assim, Fabrício? O sentido de aranha. O sensor de perigo do Homem-Aranha pode proteger ele contra esses tipos de ataque. Simplesmente a mente dele dá um olé. E os poderes psíquicos da Jean não conseguem alcançar a mente do Homem-Aranha, porque ele tá sempre assim, ó. Né? Serelepe saltitante, escapando. Lembra do Doutor Estranho? Quando o Doutor Estranho tentou tirar a projeção do Peter Parker, e o Peter Parker continuou controlando o corpo? Como um reflexo de piloto automático, instintivo, do senso de aranha, do sentido de aranha, do senso de perigo? E ele não deixava o Doutor Estranho pegar a caixa, aquele cubo, e ele conseguiu nadar de volta pro corpo dele? Então, se o Homem-Aranha é imune aos poderes do Doutor Estranho, poder de Jean Grey, ok, também é imune. Pode ser uma explicação. A questão que eu tenho é, a Jean Grey sabe que o Homem-Aranha é Peter Parker e que todos esqueceram quem ele é, então, ela até provoca ele com isso. E para ela provocar ele com isso, ela tem que saber o que aconteceu. E ela só saberia o que aconteceu, a menos que ele tenha contado, que eu não acho que aconteceu, ela só saberia o que ocorreu com o Peter Parker se ela tivesse entrado na mente dele e lido. Então talvez ela consiga ler os pensamentos dele, mas não consiga dominá-lo. Que aí é uma possibilidade. É meio termo. Ela consegue aprender tudo sobre ele, as fraquezas dele, a Tia May, a MJ, o Ned, até mesmo para ameaçar os amigos dele. E aí o Homem-Aranha se livra dessa história. Não, eu me aproximei da MJ e aí eu coloquei ela em perigo de novo. Me aproximei do Ned e coloquei ele em perigo de novo. Eu sou mesmo um desastre. Não, porque ele não teve escolha. A mente dele foi lida. Então ele não teve como esconder. E aí ela foi atrás dos amigos dele e teve que ir atrás também. E aí você tem uma questão que é o segredo do Homem-Aranha ser explanado para alguém que leu a mente dele. Então ela sabe tudo o que aconteceu e consegue usar isso contra ele. Nessa hipótese também da Jean Grey ser um antagonista para o Homem-Aranha, está realmente trabalhando para pirar o Homem-Aranha até certo ponto do filme, que é uma coisa muito comum nos quadrinhos, mas depois eles se entendem e tal. Não, foi tudo mal entendido, vamos ficar do mesmo lado, a gente tá do mesmo lado, pá. Pode ser que essa seja a solução. Então, essas são minhas explicações por que o Homem-Aranha e o Justiceiro parecem imunes ao controle mental da personagem de Sadie Sink, considerada como Jean Grey pela totalidade dos insiders. O Justiceiro está sendo poupado, porque ele é um aliado, e o Homem-Aranha tem alguma forma de proteção, defesas contra a magia do Doutor Estranho. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você acha dessa história? Tem outra explicação? Escreve aqui embaixo. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.